Amiga, você sabia que a rotina aí da sua casa pode estar atrapalhando no sono do seu bebê? No vídeo de hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre o sono do meu bebê de 5 meses. O Emanuel, ele dorme a noite inteira desde os 2 meses e eu tenho certeza que a nossa rotina aqui em casa ajudou muito para que o sono dele fosse tão consistente hoje em dia. Fica até o final desse vídeo que eu vou dar dicas práticas para você começar a implementar na sua casa hoje. Eu espero muito que a minha experiência aqui em casa possa ajudar a sua casa também. Rotina, uma palavrinha desse tamaninho que tem total influência no sono do nosso bebê. E entender o porquê de ter rotina é muito importante. E aqui, amigas, nós não estamos falando de horários engessados, tá? Nós estamos falando de ações consistentes, algo que você repete todos os dias. Até porque bebês, eles não têm muito horário para nada, né? Tudo vai depender dos horários das sonecas, quanto tempo dura cada soneca durante o dia, enfim, tem várias coisas que influenciam. Algo que nós precisamos entender é: bebê precisa de previsibilidade. Vou compartilhando com vocês a nossa experiência aqui desde o dia 1 com o Emanuel em casa. E já anota, minha filha, já começa a colocar em prática isso hoje, porque são dicas, ações que nós fizemos que eu tenho certeza que foram chave para o sono que ele tem hoje. Vale lembrar, gente, que eu não sou nenhuma profissional de sono, tá? Não sou educadora de sono, não sou pediatra, não sou nada disso. Eu sou apenas uma mãe de primeira viagem que tá tendo uma experiência pela primeira vez com um bebezinho. E tudo que eu vou contar aqui pra vocês, todas essas dicas eu aprendi estudando sozinha mesmo, por conta própria. Na internet tem muito conteúdo gratuito e eu espero muito que ajude vocês de alguma forma. Eu vou até deixar aqui no cantinho da tela o feedback de uma amiga da igreja, que ela soube através de uma amiga que o sono do meu bebê era muito bom e ela me perguntou, ela Amanda, o que que você faz? Como que é a rotina de vocês? O que que você fez aí pra ajudar no sono dele? E aí eu dei essas mesmas dicas que eu vou dar pra vocês. Ela implementou com o neném dela e hoje ele tem acho que 2 meses e pouco. E ele passou de um bebezinho que não dormia, que dormia na verdade muito mal, que só cochilava praticamente, para um bebê que acorda uma vez só na noite. Gente, isso é maravilhoso. Fato é que cada bebê é um bebê e cada família é uma família. Tem bebê que nunca teve rotina noturna e para ele tanto faz, ele fica super bem com isso, ele dorme bem, ele acorda bem. Mas tem bebê que precisa de rotina e eu vou te falar que a maioria deles precisa, tá? Tem bebê também que tem irmão mais velho e aí a rotina da casa já é uma mais agitada, com uma criança mais velha ali. E aqui, gente, se isso é o seu caso, eu acredito que realmente funcione reestruturar a rotina da família inteira, tá? Ah, o bebê que tem que se adequar à rotina. Não, não é assim. Se você quer que seu bebê tenha um sono de qualidade, você precisa oferecer um ambiente para isso. Lembrando também que um bebê que tem rotina estruturada, consistente, pode acordar à noite. Isso é totalmente normal. E, inclusive, isso faz parte do desenvolvimento deles. Mas a tendência é que ele volte a dormir mais rápido e que, com o tempo, ele nem acorde mais. É comprovado que ter rotina é um dos pilares mais importantes para uma qualidade de sono. E aqui em casa, nós testamos e aprovamos, tá? Com muita consistência, muita paciência e repetição, eu posso dizer, a rotina aqui na nossa casa funcionou 100% no sono do meu bebê. Antes de começar, a gente já vai falar sobre essas dicas. Eu convido você a se inscrever no canal se você gosta desse assunto, se você acha que vai ajudar aí na sua casa, porque depois desse sai um vídeo falando sobre o sono diurno e sobre a autonomia do sono. Emanuel dorme sozinho desde os 3 meses e eu tenho certeza que a rotina também faz total diferença. Desde o dia 1 com o Emanuel em casa, como eu falei, a gente faz a mesma rotina. E aqui já vai a primeira dica. Luzes baixas a partir de 6 horas. Existe um hormônio chamado cortisol, que eu acredito que vocês já ouviram falar. É o hormônio do estado de alerta, mais conhecido como hormônio do estresse. E existe um hormônio chamado melatonina, que vocês também já devem ter ouvido falar, que é o hormônio do sono. As luzes baixas à noite, ali no inicinho dela, já ajudam o corpinho do neném a entender que tá chegando a hora de descansar. E aí, quanto menos luz, menos produção de cortisol e mais produção de melatonina. O que facilita o relaxamento do bebê e faz uma associação. Luzes baixas, tá chegando a hora de descansar. Então, desde o dia 1, a gente sempre faz a mesma coisa. 6 horas, mais ou menos, 6h30, a gente começa a diminuir esses estímulos. A gente apaga a casa toda e eu tenho uma luz quente no banheiro, em cima da pia, que, como a minha casa é muito pequena, deixando ela acesa, eu consigo iluminar o resto todo da casa e a gente consegue fazer tudo com ele sem acender as outras luzes. Você pode usar um abajur, você pode usar uma luz indireta que você tenha, ou você pode fazer assim como eu, deixa uma luz de um cômodo, se for possível aí na casa de vocês,
e aí essa luz já vai irradiar pro resto dos cômodos que vocês precisam. Segunda dica, banho quentinho. Gente, eu não sei vocês, mas eu, depois de um dia cansativo em que eu tive que aprender muita coisa, que eu tive que fazer muita coisa, um banho quente me desmaia, me relaxa num nível que eu durmo muito bem. E pro bebê não é diferente, né? E aqui a gente sempre deu banho de chuveiro. É um momento de Thales com ele. É até engraçado porque tem dia que ele tá muito cansado, às vezes a gente precisou sair de casa e atrasou um pouco essa rotina dele, mesmo que a gente não tenha horário fixo. Ele entende quando é noite, quando a gente tá demorando muito pra fazer essa rotina com ele, né? E ele entra gargalhando no banho. É muito engraçadinho. E isso tudo é porque a gente sempre teve consistência nessa rotina. A gente até fica tentada a ficar fazendo farra com ele esse horário, porque principalmente agora que ele já brinca muito, é muito complicado. Mas a gente tenta fazer o menos de estímulo possível pra não despertar ele, sabe? Pra não ficar agitando ele esse horário. Eu não sei como funciona por aí, mas você não precisa necessariamente dar banho no chuveiro. O banho de chuveiro no final não vai fazer diferença. A diferença vai ser o ambiente que seu bebê tá no banho, tá? Então, se você for dar banho na banheira no quarto, deixa só um abajur ligado ou uma luz de outro cômodo, como eu falei, e dá um banho mais calminho ali, mais tranquilo, sem muito estímulo, sem muita brincadeira, pra ele entender que é a hora de se acalmar. E já deixa tudo separadinho. Antes de colocar ele no banho, já deixa a fralda separada, pomadinha, roupa, tudo que você vai precisar nas suas vistas ali na sua mão, pertinho. Porque aí vai evitar de você precisar acender a luz direta do quarto pra procurar as coisas. E isso vai evitar de estimular ele mais ainda. Terceira dica, dá o mínimo de estímulo na hora de trocar o bebê. Beleza, terminou o banho, foi lá secar o bebê e trocar. Emanuel é um bebê muito risonho. Então, assim, ele tá rindo 24 horas por dia. E aí isso tenta a gente de ficar brincando ali com ele e tal. Então eu vou secando ali ele, bem calminha, sem ficar brincando muito, conversando baixinho, sorrindo pra ele. E eu já percebo que até ele vai ficando mais calmo, sabe? Ele vai entendendo tudo. Quarta dica, charutinho. E nessa dica aqui, minha filha, se você não curtiu esse vídeo ou não se inscreveu ainda, eu mereço, tá? Porque aqui vai o ouro. Gente, o charutinho salvou a nossa vida. Essa dica aqui vai mais para as mãezinhas de RN, tá? Porque depois de algumas semanas ali, o bebê já não usa mais. Você já ouviu falar de reflexo de Moro? O reflexo de Moro é basicamente aquele sustinho que o bebê toma. Então, o bebê, né, ele tava ali dentro do útero, apertadinho, quentinho, bonitinho, e aí do nada ele tá solto na vida. Por isso que eles têm esse reflexo, eles acham que vão cair mesmo. Existe uma teoria chamada esterogestação que diz, né, que o bebê, ele até os 3 meses de idade, ele não entende que ele nasceu. Era para ele estar sendo gerado ainda. Mas seria impossível o nascimento, porque ele ficaria muito grande, enfim. Depois vocês podem até pesquisar sobre isso, é muito interessante. Então eles têm esse reflexo por causa disso, porque eles não sabem que eles nasceram. Então tudo ainda é muito estranho para eles. Não tem ali a parede do útero para eles encostarem. Então por isso eles levam esse susto. E o charutinho salva por causa disso. O charutinho é você enrolar o bebezinho, os bracinhos, tudo. Você vai enrolar ele todinho e ele vai ficar ali apertadinho como se ele estivesse no útero. Ele dá essa sensação de segurança pro bebê, sabe? Até ele entender que ele nasceu e que tá tudo bem, que ele não vai cair. Mas enquanto isso, a gente usa o charutinho. Aqui, eu vou até deixar uma foto aqui no canto. A gente fazia com toalha de ombro, sabe? Essas toalhas fraldas maiores. Como ele nasceu no calor, se a gente fizesse com outro tecido, não ia dar certo. Ele ia sentir muito calor. Então a toalha fralda super funcionou. Mas existe o charutinho pronto, você pode encontrar na Shopee, super baratinho. Hoje a gente não usa mais, porque a Manuel já tá com 5 meses. Eu acho que a gente usou até 1 mês e pouco ali, mais ou menos. E aí os reflexos foram parando, assim, aos poucos, e ele já entendia que ele não ia cair. Quinta dica, mamazinho. Depois do banho, vem sempre o mamazinho aqui em casa, desde que ele nasceu. Então, terminei de trocar a roupa dele, já vou pra sala, isso na penumbra, tá, gente? A casa toda uma escuridão, só mesmo pra gente se guiar com a luz do banheiro acesa. Coloca a almofada de amamentação, inclusive uso muito. Tem gente que fala que não usa, mas pra mim é útil até hoje. Inclusive, vou deixar o link na descrição pra vocês, vale super a pena, porque dá uma sustentação, sabe? Principalmente quando o bebezinho é RN, que ele é muito miudinho e a gente ainda tá sem jeito pra dar mamar, vale muito a pena. Aí ele mama, a casa toda em silêncio, na medida do possível, é claro, né? Deixa eu beber uma aguinha. Já tava seca. Eu nunca tive o costume de deixar ele dormir no peito, porque eu tinha muito medo dele engasgar, tipo, de eu deixar ele dormir no peito e aí depois o leite não ter descido, o leite voltar, ele engasgar.
Enfim, uma loucura. Então, eu sempre dava um mamazinho, até hoje, né? Dou o mamazinho dele, boto ele em pezinho. Antes eu esperava de 15 a 20 minutos. Agora já não tem tanta necessidade mais. Mas falando, né, do que a gente sempre fazia. Colocava a toalhinha no ombro, ficava ali dando tapinha nas costas dele, ele arrotava. Às vezes não, porque se você não sabe, nem sempre o som do arroto sai, tá? Então não precisa ficar maluca se você ficou ali 20 minutos e não saiu o som, tá tudo bem. Aí deixava ele ali e ele já adormecia no meu ombro. Às vezes balançando, dando tapinha na bundinha, dando tapinha nas costas, fazendo isso até os 3 meses, porque depois de 3 meses ele começou a dormir sozinho, ele adormece sozinho até hoje. Mas isso eu vou contar no vídeo sobre sono diurno, tá? Que eu já falei com vocês. Ele dorme num bercinho do lado da nossa cama até hoje, a gente só vai tirar com 6 meses. E aí eu vinha pro quarto, fazia a nossa oração, colocava ele no berço. E aqui vem a 6ª dica, tá? Que é muito importante também. Ruído branco. Pra quem não sabe, o ruído branco é um barulho constante. Pode ser um ventilador, pode ser barulho de chuva, barulho do útero, né? Secador, som de coração, enfim. E o ruído branco, além de acalmar o bebê, que foi uma coisa assim que a gente testou no dia que ele nasceu e foi muito louco, impressionante. A gente tem um aparelhinho, não tem como mostrar pra vocês agora porque ele tá dormindo usando. A gente usa até hoje, inclusive vou deixar o link pra vocês. Da Shopee também, baratinho e vale muito a pena. A gente usa todos os dias desde que ele nasceu e o bichinho tá sendo guerreiro, tá? Tá ali, ó, firme. Quando ele nasceu, a gente usava um som de coração. Ele nasceu e aí ele tava ali ainda tentando entender, né, o que tava acontecendo. Do nada você tá tendo que ser vestido, sendo que você tava peladinho até agora. Você tá em outra temperatura, porque o útero é muito quentinho, pessoas estão te pegando no colo, tá dando vacina. Então, tipo assim, eles ficam realmente muito assustados, né? E a gente começou a usar o som de coração batendo, porque aí ele lembrava do meu coração batendo perto dele. Isso acalmava ele, gente, como num passe de mágica. É muito legal de ver. Só que com o passar do tempo, a gente começou a usar um barulho de chuva. Eu não sei em que momento, mas hoje ele só dorme com barulho de chuva. Além de acalmar, o ruído ajuda muito para quem tem vizinho barulhento. Inclusive, eu tenho de todos os lados, gente. Todos os lados da minha casa existem vizinhos barulhentos. Então, o ruído é assim, é uma mão na roda para ele não escutar os barulhos externos e conseguir dormir bem, principalmente durante o dia. À noite é tudo muito silencioso, né? Tá todo mundo dormindo. Mas durante o dia, o ruído ajuda muito nisso. 7ª dica: não mudar o bebê de ambiente nas trocas noturnas, tá? Quando vai dar um mamazinho ali da madrugada. Essa é uma dica que, na verdade, eu não consegui seguir. Por quê? Eu não tenho cadeira de amamentação. Às vezes eu amamentava aqui no quarto, nessa cadeira aqui, só que ela é desconfortável demais, principalmente com o bebê. E aí eu sempre amamentei na sala, lá no sofá. Por isso eu precisava sair do quarto com ele. Mas eu vi essa dica e eu acho que faz diferença sim, tá? Mas como eu fazia aqui com ele, precisando sair do cômodo, se esse for o seu caso aí, eu pegava ele no berço e aí de madrugada, gente, zero brincadeira, tá? Zero. É difícil, a gente quer rir pra eles, a gente quer brincar com eles, a gente quer conversar, mas isso desperta e eles começam a entender que já tá de dia. Então, zero conversa, tá? Mesmo que seja difícil. Se segura, menina. Então, pegava ele do berço, levava ele lá pra sala, colocava a almofada, dava o mamazinho dele ali, tudo igual ao mamazinho da noite. Botava ele no ombrinho, ficava ali 15, 20 minutinhos. E aí, qual era a diferença? Ao invés de deixar esses 15, 20 minutinhos lá na sala, onde tinha a claridade da luz do banheiro, eu já voltava pro quarto com ele, no breu, e ficava ali os 15, 20 minutinhos sem conversar, só ninando ele. E aí ele dormia de novo. Então eu não tinha esse problema dele acordar, mamar e querer ficar acordado por 1 hora. Não, ele sempre dormia logo em seguida, porque eu levava ele para um lugar que não tinha estímulo nenhum fiapo de luz, tá? Quando ele terminava de mamar, antes de trazer ele pro quarto, eu ia lá no quartinho dele trocar ele primeiro. Já tentei fazer estação de troca aqui, só que aí não deu muito certo. Então, como eu já amamentava lá na sala mesmo, eu já trocava ele no quartinho dele. E aí na troca era a mesma coisa. Quietinha, sem rir, sem brincar. E isso é um desafio, porque quando ele começou a sorrir socialmente, sabendo que ele tava sorrindo de propósito, ele olhava pra mim e ele começava a rir. E eu falava baixinho com ele: para de rir pra mim, que a gente não pode conversar. E aí eu precisava me segurar pra não agitar ele, sabe? Mas tenta, minha filha, ó, quietinha. Se puder, evita contato visual. Se seu bebê é engraçadinho igual o meu, quer ficar rindo pra você, evita contato visual. E vamos pra 8ª e última dica, mas não menos importante, não mesmo, tá? E eu acho que ela, na verdade, tem tudo a ver com o bebê construir autonomia de sono, que é
não pegue o bebê por qualquer resmungo. Quando a gente vai correndo ver o bebê com qualquer resmungo que ele dá, mesmo que ele não esteja chorando, às vezes nós estamos atrapalhando que ele aprenda a se regular sozinho. E aqui, amigas, eu não tô falando de deixar o bebê chorando, tá? Pelo amor de Deus. A gente deve sim acolher o nosso bebê. Nós estamos aqui para isso, para acalmar, para acalentar o bebê, para consolar ali quando ele precisa, mas não é o tempo todo que o bebê precisa da gente. A gente tem que entender isso. Eu não sei se você sabia, mas tem bebê que reclama para se ninar. E aí, se o bebê tá ali tentando dormir de novo sozinho, a gente vai intervir, a gente quebra esse aprendizado no meio. E aí, voltando para nossa experiência, né? Durante o dia eu sempre fiz isso. Eu esperava ele chorar para atender. Só que à noite, e é aqui que vem o ouro, minha filha, eu via que ele tava resmungando e eu pensava assim, ele acorda pra mamar. E eu pensando com a cabeça de mãe cansada, eu falava, gente, vou pegar logo, vou dar mamar, vou trocar pra gente já dormir logo. Mas aconteceu uma coisa que mudou tudo. Teve um dia que ele resmungou e aí eu levantei pra fazer xixi. Falei, vou fazer xixi, daqui a pouco eu pego ele, aproveitar que ele não chorou ainda. Fui fazer xixi. Quando eu voltei, ele tinha dormido de novo. Aí eu voltei pra cama, deitei quietinha, me tapei. Eu com a almofada amarrada já. Eu dormi com a almofada amarrada. E aí ele só acordou na outra vez. Porque ele acordava 2 vezes na noite. E aí uma vez dessa, ele voltou. Ele dormiu de novo. E aí ele só acordou na outra vez realmente chorando. Aí eu levantei, peguei ele, dei mamar e tal. E aí eu testei. Fui testando das outras vezes fazer a mesma coisa. E aí tinha dia no começo que eu precisava acalentar ele. Eu não pegava, não olhava pra ele. Como o berço dele é bem do lado aqui, eu só ia com a mãozinha assim no peito dele e ficava... E aí ele dormia de novo. Isso ele começou a acordar uma vez só na noite. Então a primeira vez que ele acordava, eu ninava ele no meu lugar ali mesmo na cama e ele dormia de novo. E aí ele passou a acordar só uma vez. Pouco tempo depois, fazendo essa mesma coisa e com toda a consistência da rotina, ele não acordava mais. Ele passou a não acordar mais. Ele dorme a noite inteira desde 2 meses. E depois de um tempo, ele nem resmungava mais. Ele se sentiu seguro para voltar a dormir sozinho. Claro, gente, que em épocas de salto, isso afeta o sono, né? É porque faz parte do desenvolvimento deles. Quando o bebê descobre a mãozinha, quando o bebê descobre o pé, quando o bebê aprende a virar, quando o bebê aprende a sorrir, tudo que acontece com ele afeta no sono, porque eles ficam querendo praticar durante a noite. Onde já se viu isso? Não sei, mas eles fazem, eles querem praticar. Tem época que não afeta, por exemplo, teve coisas que ele descobriu, que ele aprendeu a fazer, que não afetaram o sono dele. Mas, por exemplo, quando ele aprendeu a pegar no pé, ele ficou 4 dias dormindo muito mal. Ele estava acordando 2 vezes à noite. Passou esses 4 dias, voltou tudo ao normal. Então, entender isso torna tudo mais leve também, porque a gente vê que vai voltar ao normal, que vai ficar tudo bem. Então, essa última dica basicamente se resume em observe o seu bebê e permita, dê oportunidade para ele se regular sozinho. Claro, com muito acolhimento, mas dê oportunidade dele aprender sozinho. Eles são muito inteligentes. Eles aprendem as coisas assim de uma hora para outra, mas muita coisa a gente precisa dar oportunidade para eles, sabe? Seja sempre apoio emocional para o seu filho, mas deixa ele tentar, amiga, deixa ele tentar. Bom, essas foram as dicas, amigas, e eu espero do fundo do meu coração que isso ajude você, que isso ajude você a ter uma maternidade mais leve, a descansar um pouquinho mais e não desiste na primeira tentativa, tá? Rotina é consistência. Tudo que a gente faz com repetição vira rotina. A gente precisa tentar, a gente precisa fazer todos os dias. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fica ligado, porque conforme as coisas forem mudando aqui em casa, ele for crescendo, vou atualizando vocês. E eu espero sempre que a minha experiência ajude de alguma forma na vida de vocês aí. E é isso, amiga. No próximo vídeo sobre o sono, a gente vai falar sobre o sono diurno e sobre a autonomia do sono. Tem muita coisa para contar para vocês também. E não esquece de voltar aqui para me contar se deu certo aí com você, tá? Se você mudou alguma coisa na rotina com essas dicas e deu certo, eu vou ficar muito feliz de saber, muito mesmo, tá bom? Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better.